Como ler a Bíblia inteira em um ano. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Identity for the Nations. Eu sou a Maria Alves. Hoje eu vou te dar 5 dicas para que você finalmente consiga ler a Bíblia inteira em um ano. À primeira vista, parece uma meta muito audaciosa porque a Bíblia é muito grande. Afinal de contas, tem 1189 capítulos. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é dividir esse montante pelo período de 365 dias. E dá ali uma média de 3 a 4 capítulos por dia para que você consiga ler a Bíblia inteira no período de um ano. Isso quer dizer, se você lê 3 ou 4 capítulos, 3 capítulos e meio mais ou menos, você vai chegar no final do ano tendo lido a Bíblia inteira. Para ler esses 3 capítulos e meio, 4 capítulos por dia, nós demoramos em média de 20 a 30 minutos, tá? Geralmente leva uns 20 minutinhos, certo? E pode parecer assim, mas eu não tenho tempo de parar 20 minutos para ler a Bíblia, digamos assim. Mas se a gente for parar para pensar, se a gente for olhar ali, analisar, por exemplo, no Instagram, quanto tempo você passa por dia. Se você olhar lá no próprio aplicativo, tem ali quanto tempo você passa em média por dia. Provavelmente você vai descobrir que você passa muito mais tempo do que esses 20 minutinhos. É um tempo que é um investimento precioso, e se você é cristão e nunca leu a Bíblia inteira, eu te convido e te animo a fazer isso no ano de 2022. Afinal, se você é cristão, isso presume que você acredita e segue aquilo que a Bíblia fala. E se você não conhece e não sabe o que a Bíblia fala, simplesmente não tem como você seguir algo que você não conhece. A segunda dica que eu dou é aonde planejar e anotar meu progresso de leitura. Essa é uma dica muito importante porque agora você já descobriu que tem que ler ali em média 3 capítulos e meio, 4 por dia. Mas como eu vou fazer, onde eu vou ler, como é que eu vou me organizar pra saber se eu tô atrasada, se eu tô adiantada, se eu tô em dias com a minha leitura? Pra isso é muito importante que você leia em um lugar só, em uma Bíblia só, seja ela impressa, seja ela um aplicativo. Esse ano eu decidi que eu vou ler no aplicativo que eu tenho há muitos anos instalado no meu celular, se chama JFA, João Ferreira de Almeida Offline. Existem vários outros aplicativos, tá? É um aplicativo gratuito, é muito bom porque ele tem várias outras coisas, assim, tem vários tipos de plano de leitura, em ordem cronológica, de Gênesis Apocalipse, só do Novo Testamento, enfim, várias coisas. Eu não sei se tem como deixar aqui link, mas é só você procurar lá no seu celular, JFA Offline, mas vai aparecer várias opções, tá? Eu gosto desse porque é um que eu tenho há muitos anos e que dá pra você anotar, dá pra deixar colorido, dá pra fazer um monte de coisas ali na Bíblia. E geralmente eu uso só pra Bíblia mesmo, né? Mas tem quiz, tem devocionais, tem um monte de outras coisas. Inário, tá? Tem harpa cristã também. É muito bom, assim. Se você ainda não tem nenhum aplicativo no seu celular, ainda que você decida ler de maneira impressa, eu decidi ler no aplicativo, não por achar melhor, mas por ser mais fácil de organizar ali o meu progresso de leitura, porque muitas vezes eu tentava ler no impresso e aí passar para o celular e às vezes eu esquecia e aí dava uma confusão. Então eu decidi esse ano que eu vou ler ali, afinal de contas tem a tradução que eu mais gosto de ler a Bíblia dessa maneira, assim, corrida inteira de um ano, que é a Almeida Revista Atualizada, a ARA, que é a mais tradicional. Lá tem vários tipos, né, de traduções, aí você escolhe a que você mais gostar. Eu gosto dessa porque é a mais tradicional, é a que eu leio desde criança. Então é a versão que eu mais estou acostumada. Quando eu leio outra, eu sinto que algo tá diferente, sabe? Mas independente de onde você decidir, é muito importante você ler só em um lugar para ter uma organização mais fácil. Ainda que você faça estudos bíblicos ou leve outra Bíblia ali para os cultos, para a igreja, tenha aquela Bíblia, seja no aplicativo, seja impressa, que seja só aquela que você vai pegar todos os seus dias ali para essa leitura diária. Porque se você tiver um aplicativo, você vai anotar ali mesmo e o próprio aplicativo vai dizer se você tá em dia, se você tá adiantado, tá atrasado. Ou na impressa, aí você vai ter que imprimir um plano bíblico anual, que também é super fácil de encontrar. Você pode encontrar, inclusive, em ordem cronológica, se você quiser ler. E você imprime e deixa ali na Bíblia que você vai estar sempre lendo e só vai marcando ali com um tique, com um lápis de cor, coloridinho, cada mês. E você encontra bem facinho, assim, no Google, no Pinterest também. Você só procura ali plano bíblico anual. Se você quiser por ordem cronológica, coloca ali ordem cronológica, vai aparecer várias opções. É bem fácil, imprime, dobra ele ali dentro da Bíblia e vai usando até ele como um marcador de folha, né, de página. Então, caso você decida ler no celular, é bom que seja offline para que você não precise de internet, ler em qualquer lugar, ainda que você não tenha internet, e também não tenha essa questão da distração, né? Se atrasar, não pare. Continue normalmente, quando possível, aumentando um capítulo por dia. Digamos que você atrasou ali 5 dias, uma semana, aconteceu alguma coisa naquela semana que você acabou se atrasando, se perdendo, e você está ali com muitos capítulos atrasados, né? 20 e tantos capítulos. E você quer ler tudo em um dia só. Isso vai te desgastar e você não vai entender o que você está lendo. Fora que vai demorar ali muitas horas e vai acabar se tornando um peso, um maçante, uma frustração. Ou então dá vontade de desistir, né? Aí você lê 20 e tantos capítulos no dia e você
diz assim, não, então agora eu tô em dia, agora eu posso deixar uns dias sem ler, porque eu li um monte. O ideal é que, caso aconteça de você se atrasar, né, bom aqui, caso você não consiga ler um dia, no outro você já coloque ali mais ou menos em dia. Ao mesmo tempo, não coloque tudo de uma vez, vá aumentando ali só 1 ou 2, enfim, dependendo do quanto você se atrasou, para que não se torne algo muito pesado, que não aumente tanto o seu tempo de leitura. Porque aumentando um capítulo ali por dia, você não vai sentir tanto, e quando você recuperar o tempo perdido, você volta à sua leitura normal e vai estar sempre ali em dias, né? Não vai ser uma coisa pesada, ainda que aconteça de você se atrasar, porque afinal de contas, imprevistos acontecem. E é muito difícil você permanecer ali durante um ano ininterrupto sem falhar nenhum dia, né? Então, pense também nesses imprevistos. Sempre que possível, leia 4 capítulos, que assim, você já vai estar aumentando ali alguns versículos, né? Adiantando alguns versículos por dia. E quando não for possível ler, vai aumentando um capítulo por dia até que você recupere o seu progresso de leitura. Faça disso uma prioridade. Se possível, a primeira coisa do seu dia. Muitas vezes nós acordamos muito cedo para ir para o trabalho, né? Digamos que você trabalha muito longe, pega 2, 3 conduções, acorda ali 4:30 da manhã, acorda super cansado, com sono, não raciocina direito, ou simplesmente você é uma pessoa que funciona muito melhor depois de um certo horário. Então, se você fizer isso, né? Se você fizer disso a primeira coisa do seu dia, pode ser que você não faça com tanta excelência. Nesses casos, né, coloque ali no horário que você tá mais descansado, que você tá com concentração melhor, você tá ali com a cabeça melhor para prestar atenção, para se concentrar, um horário que você esteja de preferência sozinho, porque assim você não se desconcentra. Mas se você não tiver esse problema de concentração também, eu muitas vezes lia no ônibus, porque eu nunca tive muito problema, assim, né? Quando eu me concentrava ali na leitura, eu nem reparava os barulhos externos, né? Tinha uma hora que parecia que eu tava ali sozinha. Então, se você consegue, né? Se você não fica tonto, se você não se distrai, leia no ônibus ou, né, leia em um momento que realmente você esteja ali para aquilo, sabe? Mas esteja focado realmente naquilo que seja uma prioridade. Mas se você consegue acordar mais cedo, 30 minutos, não é tanto tempo, né? 20, 30 minutos você acordando mais cedo, já lendo ali, você já tá livre ali o dia inteiro sem nenhum cansaço, né? Você tá ali zerado. Então não precisa chegar lá no final do dia onde você já não tá esgotado, estressado, não tá mais raciocinando nada. Você vai ler e não vai reter nada, né? Porque esse é o mais importante. Se fazer disso a primeira coisa do seu dia faz com que você retenha mais, leia em primeiro lugar, acorde um pouquinho mais cedo. Mas se você consegue, assim como eu, ler em outros ambientes, mas eu sempre tentei ler em momentos que eu estava descansada, né? E quando eu tava muito cansada, que eu chegava em casa de noite, era um momento que nem adiantava eu tentar ler, porque aquilo, sabe, não ia nem entrar, eu não ia nem estar sabendo o que estava lendo. Às vezes eu tentava ler com sono, começava a embaralhar as letras ali na minha frente. Então, nesses momentos nem adianta, porque muitas vezes eu preferia deixar pro outro dia ler um pouco mais, que eu ia estar com a cabeça mais descansada. Então, faça disso sua prioridade, se possível, que seja a primeira coisa do seu dia. Existem vários tipos de planos de leitura, tá? Você pode começar da maneira normal, que a gente chama de canônica, né? Lendo ali de Gênesis e Apocalipse corrido na Bíblia normal. E se você for lendo ali 4 capítulos por dia, você vai chegar lá em dezembro tendo lido a Bíblia inteira. Mas existem outras maneiras de se ler. Geralmente as pessoas aconselham quem é novo convertido a começar por Mateus ou por João, né? Pelos evangelhos, pelo Novo Testamento e depois ir para o Antigo Testamento. Eu, particularmente, sempre, eu leio a Bíblia desde os meus 7 anos de idade, desde que eu fui alfabetizada praticamente, né? Eu comecei a ler ali com 5, 6 anos. Com 7 eu ganhei uma Bíblia, não era a versão infantil, era a Ara, como eu falei, a mais tradicional de todas. E eu comecei lendo ali. Não que eu discorde de você começar pelos evangelhos ou pelo Novo Testamento, mas eu sempre comecei por Gênesis e muita coisa eu não entendia, né? Como eu era uma criança, era uma leitura, uma linguagem super rebuscada, né? É um vocabulário que a gente não usa normalmente. Então, eu não entendia muita coisa, mas algo eu retive, sabe? Então, eu aprendi bastante coisa, mesmo não entendendo tudo. Então, se você quer começar por Gênesis, ainda que você nunca tenha lido, eu acho assim, ó, leia como um livro histórico ali, entenda como um livro histórico, que vai ter muitas coisas, que está contando também que Deus não concordava, outras coisas, as traduções podem parecer que Deus estava dizendo uma coisa, às vezes parece, né, geralmente as pessoas falam assim, é melhor um novo convertido começar pelo Novo Testamento, porque no Antigo dá a impressão que Deus era mau e ele se converteu e ficou bonzinho no Novo, mas não é isso, os 2 testamentos falam exatamente a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, e o Novo revela o Antigo Testamento, então não tem problema você começar pelo Antigo, ainda que você não entenda muitas coisas, até porque mesmo que você leia o Novo, você também não vai entender muitas coisas, porque a Bíblia é algo que você tem que ler várias vezes para começar a realmente ser revelado muitas coisas, né? E é muito importante fazer estudos bíblicos, mas nesse momento aqui eu não estou falando sobre estudo, né? Eu tô falando sobre ler corrido, ler a Bíblia inteira em um ano para ter um primeiro contato com ela, né?
ou então um contato, assim, com todos os livros, né? Porque ainda que você já tenha lido, mas tenha lido alguns livros, ou alguns versículos, alguns textos, é importante, pelo menos uma vez, passar por todos os livros da Bíblia e depois ir fazendo estudos mais aprofundados. Aí você vai descobrir o porquê que Deus disse tal coisa, por que tá escrito tal coisa, né? E muita coisa é muito cultural da época, daquela região, né? Da Mesopotâmia, dos israelitas. Tem muita coisa que na nossa cultura ocidental, contemporânea, nós não entendemos. E isso só com o tempo, né? Não é na primeira leitura que a gente vai entender. Então, eu não vejo problema nenhum começar por Gênesis, começar ali com o Antigo Testamento. Mas esse ano, como eu falei, né? Eu sempre costumei começar ali por Gênesis, e geralmente lendo em ordem cronológica, tá? Não é na ordem canônica. Ordem cronológica, eu tinha sempre um plano, assim, impresso, e também quando eu leio no celular, eu colocava ali em ordem cronológica, que aí tem alguns momentos, por exemplo, eu começo em Gênesis, mas aí o meu segundo livro é Jó, que tá lá bem mais pra frente, e aí depois eu volto pra Êxodo, e eu vou lendo assim. Eu acho muito bom de ler, assim, na ordem que foi escrita, na ordem histórica dos fatos, porque eu gosto dessa linha do tempo, né? Ainda que eu saiba, os livros que vêm primeiro, segundo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, etc. Eu gosto de ler nessa ordem temporal, nessa ordem cronológica, porque me dá uma ideia, uma base do que aconteceu ao mesmo tempo do que. Isso já me dá muitos insights. Mas esse ano eu vou começar pelo Novo Testamento, porque muitas vezes eu comecei assim, e muitas vezes aconteceu de eu não conseguir terminar a Bíblia em um ano. Então eu acabava lendo pouquíssimo o Novo Testamento, né? Às vezes eu parava, não, agora eu vou ler só o Novo Testamento, porque eu via que eu lia ali o Antigo e nunca chegava no Novo, sabe? É porque eu parava no meio do caminho, né? Esse era o problema. Mas então esse ano eu vou começar pelo Novo, né? Eu já li umas 2 vezes ano passado e realmente eu comecei a focar bastante no Novo Testamento nesses últimos tempos. E eu vou começar pelo Novo, e quando eu terminar o Novo Testamento, mais ou menos ali por fevereiro, metade de março, algo do tipo, aí eu vou começar em ordem cronológica. E se você quiser, assim como eu, ler dessa maneira, começar pelo Novo Testamento, né, de Mateus até Apocalipse, e depois voltar de Gênesis a Malaquias, lendo em ordem cronológica, me siga no Instagram para acompanhar o meu progresso semanal. Eu vou postar ali sempre um post da leitura daquela semana. Já tá ali, né, da primeira semana de janeiro, Mateus. E vou colocar nos stories também meu progresso, para você ir lendo junto comigo, né? E se você quiser imprimir também, né, os meus posts, para saber o que ler naquela semana, ou se você for lendo no celular mesmo, você vai dando ali o seu tiquezinho, né? Ali hoje tá em dias, né? E você vai tendo também uma organização, né? Se você quiser se organizar desse jeito, me siga lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição e bora ler a Bíblia inteira nesse ano de 2022 junto comigo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.